Irmãos, esta será a terceira aula na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. O nosso propósito é aquele curso, de panorama bíblico. A primeira aula nós ficamos com a parte histórica da carta, relacionando com Atos, capítulo 16, que é como surgiu essa igreja. Lembra, quando você lê normalmente as cartas, você tem a epístola, a carta aos Filipenses. O que é isso, Na verdade é porque existia uma cidade chamada Filipo. Então lá naquela cidade teve pessoas que se converteram, e aí então Paulo está escrevendo aos crentes de Filipenses, os filipenses no caso, os crentes nesse sentido. Então daí que vem esses títulos, Epístola de Paulo aos Filipenses, Carta aos Filipenses. Então a primeira aula a gente olhou a cidade, olhamos como que começou essa igreja, e vimos os principais temas que Paulo vai tratar nesta carta aqui 10 anos depois. Entre o nascimento da igreja e a carta nós temos um intervalo aí de 10 anos. Na aula passada, a segunda aula, nós olhamos então para a carta em si. Nós olhamos o capítulo 1 e o capítulo 2 desta carta. Nós falamos que a estrutura da carta de Paulo, aqui é baseada em exemplos. Normalmente, as cartas de Paulo, Paulo usa uma metade da carta dando doutrinas. E a outra metade, normalmente, ele traz as implicações daquela doutrina, de como deve viver. Então, nas coisas práticas, é isso que ele faz em Efésios. Mas em Filipenses, por exemplo, ele não faz assim. Em Filipenses, o tempo todo você encontra a teologia e a prática já junto, misturado. Como que ele organiza isso? Ele organiza principalmente com exemplos. Ele apresenta um personagem como sendo o exemplo daquilo que ele está ensinando. Então ele mesmo se coloca como um exemplo de alguém, aí do versículo 12, do capítulo 1, como alguém que está entendendo que no avanço do Evangelho nós enfrentaremos dificuldades, mas nós precisamos crer que o Evangelho há de avançar a despeito de circunstâncias negativas para nós. E Paulo é o exemplo disso, ele está preso, mas o Evangelho está avançando. Depois ele entra então na necessidade de nós termos humildade para que nós possamos nos relacionarmos. Temos um espírito humilde no trato uns com os outros. E Paulo vai colocar como exemplo Jesus. Jesus, ele abriu mão da glória que tinha e foi viver entre nós e assumiu a forma de servo. Depois Paulo passa a mostrar então do envolvimento que nós devemos ter, de como que pessoas devem se sacrificar pelo avanço do Evangelho. E aí ele coloca Epafrodito como exemplo e Timóteo como exemplo. Então ele lista eles como exemplo e traz ensinamentos diante disso. Então o grande ponto da carta aos Filipenses é reconhecer o que Deus já estava fazendo. Os Filipenses é uma igreja que Paulo chama de coroa dele, então é uma igreja joia, uma igreja que já fez muita coisa. Mas reconhecer isso e mostrar o quanto que eles ainda devem avançar até o dia final da obra de Cristo. Então é uma carta triunfal nesse sentido. Nós vimos então as atitudes para o progresso do Evangelho. Precisamos ter otimismo nas tribulações, humildade para vencer conflitos e serviço com alegria, Esse foi basicamente o resumo da aula anterior, na aula que nós tivemos domingo passado. Hoje nós vamos olhar para o capítulo 3 e 4, olhando aqui o capítulo 3, os avisos contra os falsos mestres. Então vamos correr o olho aí na carta, e enxergar essas verdades. Quanto ao mais, ele diz, irmãos meus, capítulo 3, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Vamos juntos? Verso 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então Paulo alerta aquela igreja que nesse progresso do Evangelho, eles enfrentarão falsos mestres, eles já estavam enfrentando. E perceba, irmãos, como que isso vai aparecer sempre nas cartas. Nós estamos pregando à noite Colossenses. E Colossenses, o foco é exatamente corrigir
os erros de interpretação que os colossenses estavam tendo em relação à suficiência de Cristo. Mas perceba que aqui aos filipenses também tem falsos profetas rodeando. Aos gálatas, que nós estudamos na outra aula também, tinham o que lá? Os judaizantes, falsos profetas. Então perceba que o tempo todo o reino de Deus deve avançar pregando as boas novas, mas ao mesmo tempo ele precisa estar sempre atento aos falsos profetas que tentam minar a verdadeira pregação. Às vezes as pessoas dizem assim, mas por que a gente fica falando de doutrina, ou por que a gente fica combatendo os erros? A gente não tem que fazer isso não, a gente tem que ficar só evangelizando pessoas. Não, essa é uma visão muito errada do que é a igreja. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Ela faz as duas coisas quando? O tempo todo. O tempo todo ela está anunciando aos perdidos a salvação, anunciando os elementos básicos, mas ao mesmo tempo ela está fortalecendo os convertidos para que eles não sigam os falsos profetas, porque está cheio de falsos profetas rodeando a igreja. Então Paulo diz isso, olha lá o verso 2: acautelai-vos dos cães. Hoje em dia, o cachorro, né, cachorrinho, virou uma imagem bonita, um pet, né? Então aquele cachorrinho delicado e tal. Não é essa imagem que Paulo está tendo aqui na mente. Quando ele está chamando eles de cães, ele está chamando de um animal bem raivoso. Não é um animal domesticado, não, um animal raivoso aqui. Então essa é a figura, né? Então quando ele diz acautelai-vos dos cães, ele não está elogiando eles. Ele está criticando os falsos profetas, inclusive chamando-os de cães. Lutero, nós falamos de reforma, né? Lutero também usa muito dessas palavras quando ele está escrevendo, quando ele está rebatendo, por exemplo, alguns ataques da igreja da época. Ele diz que os cães latem, mas ele não vai se amedrontar e tal. Então a gente precisa entender o contexto, né? O contexto em que essas coisas são ditas. Então Paulo está dizendo isso aqui, ó. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos de quê? Maus obreiros. O povo de Deus é muito susceptível a ficar impactado com oratória. Se a pessoa chega e fala uma série de palavras, você nem entendeu direito, mas você fica empolgado e diz, nossa, que negócio bonito. E às vezes a gente é conduzido por estas coisas vazias, em vez do conteúdo. Então Paulo está dizendo, olha, cuidado com os maus obreiros. A gente tem que ser pessoas vigilantes no reino de Deus. A gente tem que estar sempre atento, porque há cães, maus obreiros. E aí Paulo os caracteriza melhor, dizendo, acautelai-vos dos da falsa circuncisão. Quem é os da falsa circuncisão? Judeus que tinham tido a circuncisão, estavam impondo sobre a igreja a ideia de que é necessário circuncidar, por exemplo. Então eles estavam fazendo um judaísmo, judaizantes que a gente diz, fazendo um judaísmo na igreja. E Paulo está dizendo, cautelai-vos disso, dos da falsa circuncisão. Irmãos, maus obreiros, cães e da falsa circuncisão, são expressões para coisas religiosas que parecem cristianismo, mas não é cristianismo. Desde um libertinagem, provavelmente com os cães aí, que tinha uma ideia mais liberal da vida, quanto com legalismo, que a gente acha que não, se tem um monte de regras, é porque esse cara é de Deus, olha o que ele... Não, Paulo está chamando-os da falsa circuncisão. Quem é a verdadeira circuncisão? Paulo vai dizer que a verdadeira circuncisão é os que estão em Cristo, ó. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus, e o que mais? Não confiamos na carne. O que é confiar na carne aqui? É confiar nas suas próprias capacidades. O que Paulo está mostrando é que uma das características da falsa religião, dos falsos líderes, é que eles pregam um evangelho confiado em si próprios. E Paulo está dizendo que esses não são os da verdadeira circuncisão. Verdadeira circuncisão aconteceu no coração, no espírito.
E a prova disso é que não confia na carne, não confia nas suas próprias capacidades. Lembra que o método de Paulo normalmente é apresentar um princípio e fazer uma ilustração, ou vice-versa, ilustrar um princípio e aí apresentar o princípio. Ele dá os exemplos, e ele vai fazer isso de novo. Olha que ele vai dar um exemplo de alguém que no passado tinha tudo para confiar na carne, mas abriu mão de confiar na sua capacidade para confiar em Cristo. Olha lá o versículo 4. Vamos juntos? Bem, perceba, então ele está dizendo, se qualquer pessoa pensa que pode confiar na carne, eu penso, eu muito mais. E aí ele vai apresentar o currículo dele. Se eu e você às vezes gostamos de apresentar o nosso currículo, dizendo assim, eu nasci já nasci lá evangélico, eu dou o dízimo, eu já cantei no coral, eu fiz isso, fiz aquilo outro e tal. Essas coisas todas são boas na nossa vida, mas essas coisas não são a base da nossa salvação. Você não é salvo por causa disso. Jesus perguntasse, por que você vai entrar aqui no reino? Você vai dizer, olha, porque eu fiz isso, 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 isso. Não é suficiente. E Paulo vai apresentar então o currículo dele. Ele está dizendo, se alguém por ter uma série de coisas aí, confia em si, deixa eu dizer o meu currículo. E aí Paulo vai dizer, olha o currículo dele: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Então o que ele faz? Ele vai pegando como se fosse um funil, e vai colocando várias características que vai deixar o judeu mais purinho mesmo, o cara top de linha. Ele está dizendo, eu sou esse aqui, eu sou fariseu do passado, né? Esse é o currículo dele. Dentro do judaísmo criou-se algumas correntes, e a corrente mais conservadora era os fariseus, os que mantinham a tradição. Ele está dizendo, eu era dessa corrente. Então ele está dizendo, não tem pedigree melhor do que isso aqui. Olha o verso 6, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele está dizendo, quando eu perseguia a igreja de Cristo, eu perseguia por causa exatamente da noção que eu tinha do que era a lei e de como que o cristianismo estava vindo na contramão daquilo que Moisés tinha dito. Era uma interpretação errada dele. Mas essa era a motivação de Paulo ao ser um perseguidor. Então você tem um religioso aqui sendo descrito. Mas olha o verso 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ele diz, então o que era lucro, ele considerou perda. Por quê? Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para conseguir a Cristo, ser achado nele. Olha o que você vai ler agora, vamos juntos? Não tendo justiça própria. Essa talvez é uma das maiores dificuldades para as pessoas. A maior dificuldade das pessoas é reconhecer que eles não têm justiça própria. A gente tem a mania de achar que nós temos justiça nossa. Por isso que eu falei daquelas características que a gente descreve. A gente descreve a gente como se Deus não tivesse achado ninguém melhor do que a gente. Paulo está dizendo, eu tinha muito mais do que qualquer esses judeus estão dizendo hoje. Mas o que eu entendi é que eu não podia ter justiça própria. Eu precisei ser achado em Cristo. Só Cristo é um dos slogans da reforma, vem exatamente para combater qualquer fonte de segurança. Então, qual é a fonte de segurança que você tem, que você pertence a Deus? Não é justiça própria, é justiça atribuída a você que é em Cristo Jesus. É você ter crido em Jesus Cristo. Por isso que a salvação é pela graça, mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Então é isso que Paulo faz aqui. Olha o versículo 10, versículo 9 ainda, ó.
ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e o comunhão dos seus sofrimentos, confirmando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Qual é a forma que Paulo entende pelo qual ele vai alcançar a ressurreição dentre os mortos e ser salvo? Qual é o meio que ele vai conseguir isso? A gente leu aí, qual que é o meio? Paulo está dizendo, o objetivo é esse, para que eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Como que ele vai conseguir isso? Vai, pessoal. Através do quê? Cristo Jesus. Ser achado em Cristo. É isso que ele está dizendo. Cuidado com quem confia em si próprio. Paulo agora então vai mostrar essa ideia do que ele já alcançou e do que ele ainda precisa alcançar, de certa forma. Olha lá o versículo 12. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Ele está dizendo, quando eu estou dizendo que eu estou achado em Cristo, tendo justiça atribuída a mim por Cristo, ele está dizendo, não que eu hoje tenha alcançado a perfeição. Se olhar para ele, ele ainda não é perfeito. Então é isso que ele está dizendo. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, isso aqui é muito bonito, porque ele prossegue para conquistar algo. Aí dá a impressão que você diz, rapaz, e se ele não conquistar, né? Mas a ideia é, eu vou conquistar aquilo que Cristo conquistou. Olha lá o versículo 12 de novo, ó. Para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. É uma corrida que você faz, sabendo que Cristo já venceu a corrida por você. Você vai conquistar algo, mas que Cristo já conquistou. É isso que Paulo faz aqui para nós. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, essa é aquilo que ele tinha chamado a igreja a fazer. Vocês já alcançaram muita coisa, vocês têm garantia de que vocês vão alcançar no dia final. Então, cresça, avance, o evangelho vai vencer, seja humilde, pare as brigas. Ele está dizendo, é isso que eu também faço. Eu desisti de ter justiça própria, fui achado em Cristo, tenho plena convicção que agora eu venci a morte por estar em Cristo, e agora eu estou correndo a corrida, esquecendo das coisas para trás fico, olhando lá para frente, sabendo que Jesus conquistou por mim. Isso que Paulo fala aqui é a questão da responsabilidade humana, da nossa responsabilidade? Responsabilidade humana, isso aí, mas sem isentar a soberania de Deus. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que falam assim, existe a soberania de Deus e responsabilidade humana, como se fosse 50% para cada lado. Tipo assim, essa parte aqui é soberania de Deus, agora isso aqui é responsabilidade humana. Quando não é essa a visão bíblica é de um paradoxo, de duas coisas que vão caminhar lado a lado, e parece contraditório, mas não é contraditório, não é um antinômio, mas um paradoxo aí, nessa jogada. Então ele está caminhando, apresentando as duas coisas juntos. É isso que Paulo está fazendo. Então, quando as pessoas perguntam assim, é soberania de Deus ou responsabilidade humana em um evento que acontece? Aonde está o erro? Onde está o erro nessa pergunta? Onde está o pulo do gato para você responder, né? Acontece algo e a pessoa diz, pastor, e aí? Foi soberania de Deus ou responsabilidade humana? Onde está o ponto dessa pergunta que você corrige ela? Em vez do ou, é e. Porque ou é uma opção, ou é isso, ou é aquilo. Um exclui o outro. Não é sempre e. É soberania de Deus e responsabilidade humana, as duas coisas. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, eu vou conquistar, responsabilidade humana, aquilo para o qual fui conquistado, soberania de Deus.
Tem como mudar o resultado dessa corrida? Não. Cristo conquistou. Então eu não corro ela mais. Não, você corre, porque você ainda não alcançou a perfeição. Entende? Soberania de Deus e responsabilidade humana acontecendo. Perceba que ele vai trazer no versículo 15, todos, pois, que somos perfeitos. Olha que bonito, ele falou no versículo 12, ainda não tenho recebido a perfeição. No versículo 15 ele diz, todos, pois, que somos perfeitos. Uai, é perfeito ou não é, né? É o já e ainda não. Em Cristo ele já é perfeito, mas ele ainda não é perfeito no dia a dia. Então ele está correndo a caminhada para se tornar isso que Deus já o tornou na mente de Deus e o tornou diante de Deus no sacrifício de Cristo. Entendeu, Angélica? As duas coisas vão caminhar juntos nessa parte. Versículo 15, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo é interessante, Paulo entende que nem sempre as pessoas entendem aquilo que Deus está deixando claro. Ele está dizendo, é isso aqui. Mas ele está dizendo, se porventura pensais de outro modo, se vocês ainda não entenderam isso ainda, também isso Deus vos esclarecerá. Então, Deus vai trabalhar em vocês vão entender isso ainda. Porque ele sabe da soberania de Deus absoluta, mas ele diz, existe um estágio, olha o versículo 16, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. E a gente tem que lembrar disso. Projetos de Deus são grandiosos para nós, mas Deus não tem muita pressa ao executar. Ele vai nos tornar parecidos com Jesus Cristo, mas ele não faz isso quando a gente se converte. A gente anda de acordo com o que já alcançamos. Temos que ter essa sensibilidade ao perceber isso no outro. Paulo está tendo isso aí, ao reconhecer. Verso 17, irmãos, sede imitadores meus. Perceba aquilo que eu falei, exemplos na carta. Ele se coloca e diz, irmãos, sejam imitadores meus. Eu deixei de confiar na carne para confiar em Cristo, estou correndo essa jornada, é por aqui que é santificação, não é pelo legalismo, não é pelos que querem impor regras humanas, é por aqui, é por entender a obra de Cristo, é o amor de Deus que nos torna santos. Não existe imposição do medo fora do reconhecimento da obra de Cristo por nós. Paulo está dizendo isso. Imite a Paulo, mas olha agora, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então Paulo tinha reproduzido pessoas que pensavam corretamente, que eram exemplos. Paulo está dizendo, então siga essas pessoas, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, quem você segue? E hoje a gente tem redes sociais, né? Então as pessoas hoje elas têm acesso a inúmeros mentores através das redes sociais. E você é livre para isso. Mas cuidado com quem você segue. Cuidado quem são os seus mentores de crenças, que moldam a sua visão. Porque não basta simplesmente ser um líder religioso. Paulo está dizendo, muitos deles são os inimigos da cruz de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, imite a mim, imite os que vocês veem comigo, os meus cooperadores. Agora, muito cuidado com esses que são os inimigos da cruz de Cristo. Olha lá o verso 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E a característica desses aqui é exatamente pregações, mensagens, estudos, princípios somente para coisas terrenas, para mudar a sua vida, melhorar você e tal. Paulo está dizendo, esses são inimigos da cruz de Cristo. Então, cuidado
com isso, cuidado com quem você segue, acompanha e se alimenta. Verso 20, Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual fará o quê? Transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, irmãos, perceba a grande expectativa nossa. É uma pátria que Deus guarda para nós. Nós estamos peregrinando aqui. Um dia Ele vai ressuscitar o nosso corpo de humilhação no corpo da glória de Cristo. Essa é a grande expectativa nossa. E eu acho que a maioria das vezes a gente fala de pátria, de céu, mas a gente pensa pouco na ressurreição do corpo. É muito comum pessoas acharem assim: morreu, é isso, enterrou, aí acabou, né? O corpo nunca mais. Agora aquela pessoa foi para o céu e pronto, está tudo resolvido. Sim, ela está no céu mesmo, em alma, em espírito, adorando a Deus, consciente. Já é incomparavelmente melhor. Mas aí não é o destino final dele. Ainda é um estado intermediário. Um dia vai haver a ressurreição do corpo. Esse é o último ato de redenção que Deus faz. A morte separa nosso corpo da nossa alma, e aqueles que já estão em Cristo, a alma já desfruta de um lugar eterno de alegria e de gozo. Aqueles que não estão em Cristo já vão para um lugar de tormento e sofrimento consciente também. Mas algo tem que acontecer para que essa alma que está no céu se una a esse corpo aqui. Porque Deus não salvou a alma, Deus salvou você. Você é corpo e alma. É isso que Paulo está dizendo. Olha lá o versículo 20, ó. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. Perceba a ideia de transformar. Não é a ideia de aniquilar e pegar um outro do zero. Ele transforma, ele pega esse e faz desse algo extraordinário. É isso que Deus faz. Essa é a crença do cristianismo. Nós declaramos: creio na ressurreição dos mortos. Dos mortos. Paulo, então, verso 4, diz que a gente deve permanecer firmes diante disso, ó. Portanto, meus irmãos amados, muito firmes no Senhor. Então ele está dizendo: é assim que eu quero que vocês fiquem, firmes, porque haverá falsos profetas, cães, maus obreiros e os da falsa circuncisão. Agora a gente vai para a última parte da carta, que é o capítulo 4. Paulo, nessa parte, ele vai encorajar a igreja a resolver os conflitos e a viver em paz. Capítulo 4, Paulo encoraja a igreja a resolver os conflitos e a viver em paz. Esse é um capítulo rico também, né? Todos os capítulos são muito ricos. Eu estou dando uma aula panorâmica, né? Olhando algumas coisas. A gente poderia fazer várias aulas só no capítulo 4, por causa dos temas que ele vai apresentar. Mas o nosso objetivo é uma visão geral. O que Paulo faz aqui? Olha como que Paulo apresenta a necessidade de unidade, o apelo para que a igreja viva unida. Olha o versículo 2. Vamos junto? Rogo assim que pensem concordemente no Senhor. Irmãos, é um pedido de Paulo. Rogo que essas duas irmãs façam algo. Lembra que eu falei lá no capítulo 2, quando Paulo apresentou Cristo Jesus como exemplo de humildade? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então ele apresenta Jesus como um exemplo de humildade. Alguém que é capaz de abrir mão de direitos e se tornar um servo para servir. E esse é o caminho da exaltação, porque Deus o coloca o nome acima de todo nome. Para que Paulo fez aquilo aí? Por que Paulo falou disso? Paulo diz: para que, se há algum entranhados afetos entre vocês, vocês pensem a mesma coisa, sejais unidos de alma, nada façais por partidarismo.
Está dizendo que vocês não trabalhem movidos por partidarismo. Por que ele estava usando essa expressão? Porque dentro da igreja de Filipos, duas líderes, duas irmãs influentes da igreja, de certa forma, estava dividindo as pessoas. E aí tinha o partido de Evódia e tinha o partido de Sintique. Se é algo que a Evódia está fazendo, nós vamos. Se é algo que Sintique está fazendo, a gente não vai. E esses grupos não se relacionavam bem. Paulo está lidando com isso para dizer: rogo a essas duas mulheres que parem de fazer isso. Perceba, irmãos, o quanto que é importante a gente perceber a igreja como um todo e não como um grupos. Igreja se manifesta em momentos com grupos. Então tem o encontro das mulheres, tem encontro de adolescentes, mas a igreja não é o grupo. E muitas pessoas correm o risco de gostar mais do grupo do que da coletividade da igreja. Então ele quer que a igreja gire em torno do grupo, do ministério que ela serve, em vez do ministério servir em prol da igreja. E aí você tem vários partidarismos dentro das igrejas. Inclusive há igrejas que fazem cultos assim. Então no horário do culto vai ser o culto dos jovens no domingo. Então as pessoas mais jovens, a liturgia é diferente. Aí depois tem o culto das pessoas assim mais idosas, aí coloca hino do inário e tal. Aí quem gosta das músicas de inário vai no culto do inário. Quem gosta das músicas de jovens vai no culto de jovens. Percebe? Parece bonito, mas isso está totalmente quebrando a unidade do corpo de Cristo. Então a gente tem que estar muito atento para essas coisas que naturalmente surgem à medida que nós vamos crescendo. Porque quando é um grupo pequeno, você conhece todo mundo aí. Mas à medida que a igreja cresce, é natural, então você não consegue conversar com todo mundo. Mas você precisa lembrar que você está num lugar que Deus colocou, você junto com outros, para fazer a mesma obra. Então você pode ter amizade com pessoas, semelhanças, mas você não pode achar que um grupo da igreja é mais importante do que as outras pessoas da igreja. Você precisa exatamente, intencionalmente, conversar com quem você não conhece, não conversa, cumprimentar. Entender que a igreja, ela é o todo. Porque pode cair nisso aqui, como aconteceu na igreja de Filipos, né? Uma boa igreja, mas é uma igreja que houve uma briga entre duas mulheres e estavam dividindo boa parte da igreja. Perceba como Paulo lida com isso. Pensa, carta era para ser lida na igreja. As pessoas estavam reunidas, vão reunir aqui no domingo e dizer assim: agora vamos ler o que Paulo escreveu para a gente. E aí estão lendo, alguém lendo, né? Tal, em público. De repente, chega no capítulo 4, né? E aí a pessoa está lá, lendo a carta. Rogo a Evódia, rogo a Sintique. Ele deu nomes. As duas estão lá sentadas, né? Que pensem concordemente no Senhor. Imagina a cara de uma para a outra, né? Paulo lida com as coisas como um pastor daquela igreja. E ele tem uma sensibilidade pastoral muito grande. No grego, e também no português está assim, né? E no grego, quando a gente fala no grego, é porque tem várias formas de colocar coisas. E quando ele coloca, ele quer dar ênfase. Ele poderia ter dito assim, ó: rogo a Evódia e Sintique que pensem concordemente no Senhor. Mas ele não diz assim. Ele diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sintique que pense concordemente no Senhor. Ele usa a mesma palavra, inclusive, nem usa um sinônimo, não. Para não dizer assim, ele mandou que você faça mais, tá? O que Paulo está fazendo? Ele não está tomando partido na briga. De quem é a culpa? De quem é a culpa das coisas estar nesse jeito aí? Você consegue saber na carta?
Das duas. Ele está mandando as duas pensarem concordemente no Senhor. Porque qual que é a tendência? É a gente tomar partido, né? Porque às vezes um está mais errado, outro menos errado. Mas se a gente quer corrigir erros, normalmente a gente precisa tratar do todo junto. E é isso que Paulo está fazendo. Rogo uma e eu rogo a outra. O que ele roga? Que elas façam o quê? Que pensem concordemente. É isso? É isso? É mais ou menos. Que pensem concordemente em quê? Aonde? No Senhor. Por que a gente tem essas dificuldades? Porque a gente quer estabelecer as coisas pelo nosso pensamento, pelo que eu aprendi como era, como eu fui criado que era. Paulo está dizendo, eu quero que vocês abram mão do pensamento de vocês e pensem igual no Senhor. Eu e você nunca vamos pensar igual, irmãos, nas outras coisas. Para os homens, time de futebol, cada um tem um time de futebol, não é não? Cor, mulheres aí, as cores, cada um gosta de uma cor. Tem como a gente pensar concordemente nisso aí? Não. Em que nós precisamos pensar concordemente? Nas coisas do Senhor, nas coisas que a Bíblia diz. E estas coisas é que vão governar a igreja. Então as coisas de gostos pessoais não entram nessa discussão. Elas não fazem parte. Eu não vou impor o meu gosto pessoal. Mas o que é que Deus fez? Isso. Então a gente consegue pensar igual, desde que a gente entenda que existe um referencial objetivo. Quando há um referencial objetivo, um referencial fora de nós, nós podemos pensar igual. Sem entrar nas dubiedades, né, que tem das discussões das leis, mas para que existe um contrato? Para que os dois estejam concordando com aquelas cláusulas. Até que dê briga e acha lá possíveis interpretações. Mas a ideia inicial do contrato é, nisso aqui nós estamos juntos. Então estão assinados. Se alguém romper, vai ter problemas. Deus nos deu o contrato dele, que é a palavra. E a igreja se rege pela palavra. Então a gente abre mão dos nossos gostos para pensar aquilo que a Escritura está fazendo. É isso que Paulo está ordenando essas mulheres. Verso 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. E agora Paulo faz um pedido a alguém que a gente não tem como saber. Quem estava com a carta sabia. Ele dizia a ti, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Ele está pedindo que alguém ajude, alguém específico, que saiba. Talvez seja Epafrodito, que é quem está levando a carta. Ele está ordenando elas, e por que ele está dizendo isso em público? Porque ele está entendendo que o problema não é só as duas. Porque se fosse só as duas, é as duas que estavam brigadas, não tinha grupos em volta delas. E elas já tinham até sido tratadas pela igreja. Mas eles estavam se juntando em volta das mulheres. Coitadinha de uma, coitadinha da outra. A coisa pior que tem é quando alguém vai reclamar com você de alguma coisa de membro da igreja, e em vez de você acalmar aquela pessoa, mostrar para ela alguns possíveis erros, algumas formas que ela poderia responder melhor, é você dizer, coitado de você, não, ele não podia fazer isso com você, não, mas como é que ela fez isso com você e tal? E essa é a tendência nossa, a gente se gruda e ameniza o erro da resposta. Então Paulo está expondo isso para que a igreja lide com isso. E aí ele está dizendo, tem uma pessoa aí que deve atuar para auxiliar as duas nesse processo. Verso 3. Peço que auxilies, olha o que Paulo vai lembrar do passado, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Olha que interessante, no passado as duas juntas
se esforçaram no evangelho com Paulo. Não era alguém que não tinha uma história dentro da igreja, era alguém que havia trabalhado muito, e juntas, em algum momento elas romperam relação, e agora estão puxando para campos diferentes. Paulo está dizendo, trabalharam juntas comigo no evangelho, também com Clemente, e com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontram no livro da vida. Ele está dizendo, olha, essas mulheres ajudaram muitos outros. Irmãos, qual é uma lição que a gente aprende nesse verso aqui? Que todos nós temos potencial para agir contra a unidade da igreja. Não duvide que você, que eu, temos potencial de sobra para daqui a um tempo dividir a igreja. Por quê? Porque essas duas no passado trabalharam muito em favor do evangelho. Eram crentes. Paulo não está dizendo das cães aqui. Não é as falsas circuncisão. É crente. Mas que depois de um tempo deixou o pensamento dela dividir a igreja. É isso que a gente tem que estar atento. Nós que somos reformados, a gente crê na doutrina da depravação total. A gente crê que o nosso coração tem potencial de causar maldades. Então a gente sempre tem que parar e pensar nessas atitudes, nisso que eu faço, nisso que eu atuo. Será que eu não estou causando divisão no corpo de Cristo? Então lembra que são duas mulheres joias que Paulo está tentando restaurá-las, mas hoje é problema para a igreja de Filipos. No passado, bênção, hoje é problema. Eu e você hoje somos bênção, mas se nós não vigiarmos, nós podemos se tornar problemas no futuro. E às vezes o nosso histórico de bênção é que faz isso. Paulo está dizendo que elas se esforçaram desde o início. É bem provável que elas começaram a se sentir donas da igreja. Olha o que eu já fiz, olha o tempo que eu estou aqui. E aí você confunde o que você fez com o reino de Deus com isso. Tem igrejas que famílias acham que por elas terem começado a igreja, elas têm mais direito do que as outras pessoas da igreja. Não existe isso no reino de Deus, entende? É isso que Paulo está corrigindo. Pense concordemente no Senhor. Então nós somos uma igreja nova, graças a Deus. Nova assim, éramos nova, né? Já estamos entrando aí na fase adulta. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitos de nós aqui estávamos bem do início. Então a gente tem que entender que a igreja é a igreja de Jesus, não é nossa. Deus vai conduzindo ela do jeito como Ele bem entende. Então Paulo está lidando com tudo isso. Agora Paulo vai, lembra, o objetivo de Paulo é unidade e paz entre eles. Olha o versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E a ordem de Paulo é, sejam alegres. Perceba como é que as coisas estão conectadas. Ele pediu para que elas estivessem em paz, e ele está dizendo, sejam alegres. Porque o que causa muitas divisões é gente azeda. E tem gente azeda demais, azeda com a vida, aí se azeda com a igreja, azeda com as pessoas. Não entende que a igreja tem erros humanos, né? Quando eu falo erros, são erros de pessoas humanas. E a pessoa só olha o erro da pessoa. Entende? E se ficar azedo, cuidado. A resposta para tudo isso passa por alegria. Mas alegria onde? No Senhor. Perceba, tudo passa pelo Senhor. Resolver pensamentos divergentes, pense no Senhor. Alegrai no Senhor. É em Deus que as coisas se resolvem em nós. Nós não resolvemos as nossas coisas fora da Bíblia. É na Bíblia que a gente consegue resolver. Olha o verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Intencionalmente, Paulo usa a ideia de perto nos dois sentidos. No sentido de que ele está perto, ele está vendo, e perto está no sentido dele voltar. A volta de Cristo está perto. Ele havia dito da pátria celestial, que vai ressuscitar, que Deus vai nos ressuscitar o nosso corpo. Então, Deus está perto. Então, a gente pode ser alegre na jornada, porque Deus está perto.
Ele está perto em ver o nosso sofrimento e Ele está perto em voltar. Por isso, alegrai-vos sempre no Senhor. Se você precisa ter alegria, você não pode tirar da sua mente a ideia escatológica. A única coisa que motiva o seu coração a ser alegre é saber que existe um Deus perto e um Deus perto de voltar. Isso ameniza as dores. Pensa você viajando, fica cansativa a viagem e tal, mas a sensação de que agora está perto faz você continuar. Está chegando aí, está faltando 15 minutos, sem dizer, eu vou parar para dormir. Está perto. Esse tem que ser o nosso sentimento. Então está difícil, Paulo está preso. Paulo está dizendo, Deus, mas está perto, alegrai-vos. Jesus está perto agora, está perto de voltar, alegrai-vos. Nós sempre temos motivo de estarmos alegres. Quando eu digo alegre, não é ausência de choro, de sofrimento, isso acontece na vida. É alegria no meio do sofrimento. Esse que é o nosso chamado, né? Alegria no meio do sofrimento. Verso 6, mas o que rouba a alegria? Ansiedade. Olha lá o verso 6. Não. Então nós normatizamos coisas que deveria sempre ser uma luta naquela caminhada de santificação. A gente normatiza ser ansioso. Sou ansioso, e é assim mesmo. Quando biblicamente existe ordens, não andeis ansiosos. A ansiedade tira muito da nossa alegria, porque ela antecipa sofrimentos. Você sofre antecipadamente por aquilo que você não sabe se de fato vai acontecer. Então Paulo está dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. E qual que é a solução, né? Porque não basta você dar uma ordem. Não sei, mas como é que eu não vou ser? Olha lá o verso 6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. A resposta a esse sentimento de ansiedade que vem sobre nós é o caminho da oração. Em tudo seja conhecida diante de Deus. Colocar diante de Deus aquilo que nos aflige. E perceba que ele dá algumas características dessa oração, súplica, e termina com o versículo 6, com ações de graças. Até na oração a gente tem que orar e agradecer. Muitas vezes a gente torna a nossa oração mais um canal de aumentar a nossa ansiedade, porque a gente nunca agradece nada. Paulo está dizendo, ore a Deus, coloque para Ele as angústias do seu coração, com súplica, e faça isso também com ações de graças. O que ele está dizendo? Peça e agradeça. Porque qual que é a grande dificuldade nossa de confiarmos no momento das coisas apertam? Porque a gente está diante de uma grande dificuldade. Mas quando a gente olha para trás e consegue trazer à memória motivos de gratidão, você consegue equilibrar a balança. E aí você traz de volta o controle. Existe um Deus que está cuidando. Quer saber que Ele está cuidando? Olha o que Ele fez. Fez isso. Deus, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Então, se você é um crente que não consegue agradecer, você vai viver sempre atormentado por coisas. Se você é um crente que agradece, você vai enfrentar muitas dificuldades, mas você vai conseguir passar pelas dificuldades, vendo que existe um bom Deus cuidando. Esse princípio é bíblico várias vezes, e até Paulo usa quando lida com igrejas. Igrejas difíceis, ele agradece a Deus por as coisas boas lá. Vocês são isso. Isso é motivo de gratidão. Aí ele começa a corrigir os problemas. Mas nós temos a tendência de só olhar a metade do copo vazio. Então a gente só está angustiado por aquilo que não temos e não vemos o que já temos. Léo. Pastor, esse trecho ele é muito usado por nós, especialmente a partir do verso 4, no alegrai-vos daí em diante.
O senhor até falou brevemente um pouco do contexto, mas, assim, olhando aos meus olhos, parece fora de contexto. Você consegue explicar um pouquinho mais como que essa parte da alegria aqui se encaixa, que ele vem falando sobre os falsos mestres, sobre a briga na igreja, e vem esse trecho que geralmente a gente sempre usa fora desse contexto que ele está inserido. Sim. Então, a parte da carta que está vinculado, principalmente, termina lá no 4:1. Portanto, lembra? 4:1. Portanto, meus irmãos, amados, muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecer deste modo, firmes no Senhor, daquilo que ele havia dito. Agora ele fecha a carta, como se fosse o fechamento mesmo, apresentando esse pedido para que eles possam viver em paz. O que está ligando tudo isso? Aquilo que ele havia apresentado como princípios lá atrás, e agora ele traz para a paz nas duas dinâmicas. O que Evode e Síntica precisa? Paz. A alegria vai conduzir o imperativo dessa carta. Essa carta da alegria aparece em vários lugares. É a ordem, alegrai-vos. Para que você tenha alegria, você precisa ter paz com as pessoas. E no Senhor, tudo isso que a gente está dizendo é no Senhor, óbvio. O resultado disso também passa por paz interna, que é essa parte vinculada. Quer ver? Não andeis ansiosos. Olha o versículo 7. E o quê? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele está dizendo, estabeleça a paz com o próximo, para que você lide com suas aflições, tenha paz, que a paz de Deus venha sobre você. O que linka tudo esses versos aí é a paz. Paz que precisa ser estabelecido nas relações. E o Senhor é sempre a solução para isso. Pensar igual, para que a gente tenha paz assim, a gente precisa ter uma mentalidade igual. Num certo sentido, irmãos, às vezes, antes de ter paz, tem que ter conflito. Parece pesado, né? Por quê? Porque tem que estabelecer a base, onde nós vamos ter paz. Tem que ter, lembra dos acordos de paz que são feitos pelos homens? Antes de ter o acordo, há muita discussão. Quais são os termos do acordo? Então, enquanto a pessoa está pensando errado, a gente tem que instruir ela para entender o que o Senhor diz. Não tem como eu ter paz se ele não está pensando de acordo com o Senhor. Então, estabelecemos a verdade de Deus. E agora nós dois vamos viver nessa verdade. Estabelecemos a paz entre nós. Caiu por terra os gostos humanos. Quando ele lida com as dificuldades da vida, ansiedade, ele precisa lembrar, o Senhor está perto. Então eu preciso tirar os olhos do futuro e colocar os olhos no Senhor. E a paz de Deus vem sobre nós. Eu tenho paz interna à medida que eu encontro o Senhor. Então Deus é a solução para que a gente tenha paz com o próximo e paz conosco mesmo. Não sei se eu consegui responder, Léo. Ou se foi essa a pergunta também. Talvez nem foi essa, pastor. Verso de número 8. Finalmente, irmãos, tudo que é o quê? Verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe vosso pensamento. Paz é resultado de coisas que a gente agrega para nós a partir dos princípios bíblicos. Você sempre será uma pessoa descontrolada na sua ansiedade, se você não cuidar do que você vai pensar. Se você se tornar vítima do seu pensamento e não senhor daquilo que você pensa, você vai viver sempre apavorado. E está cheio de gente que não tem filtro para aquilo que ouve, para aquilo que assiste. Então a gente não percebe, mas de certa forma a gente é como uma esponja, a gente vai absorvendo. Não tem aqui, tinha, não sei se tem ainda, antigamente tinha aquele programa Cidade Alerta do Datena. Lembra desse programa aí? Rapaz, você assistia aquilo lá, você acha que você sair na rua em São Paulo, você ia ser assaltado, né? Só tem notícia ruim. Então tem gente que só alimenta de notícia ruim. Repara a pessoa assim, ela está sempre depressiva, sempre ansiosa.
o tom que ela vê o mundo é só de dificuldade. Por quê? Porque ela só está absorvendo coisas assim. Nós, muitas vezes, fazemos isso, como eu disse, com as orações. A gente só pede. Tá, e Deus não deu nada para a gente agradecer, não? Não tem nada de agradecimento, por enquanto. Então, isso vai norteando. Paulo está dizendo, então, entra isso na mente. Isso que ocupe o vosso pensamento. Quando nós alimentamos a nossa mente com as coisas boas, vai fluir em nós sentimentos bons. Sentimentos é resultado daquilo que a gente pensa. E a gente pensa de acordo com aquilo que a gente lê, ouve, conversa, se relaciona. É por isso que você convive muito com uma pessoa, você está pensando igual ela. Porque é isso que está entrando na sua mente. É por isso que gente amarga normalmente acaba ficando sozinha. Por quê? Porque ela só alimenta a amargura. Então, cuidado com estas coisas. Paulo lida com isso como solução para essa ansiedade. Ele diz, ocupe a vossa mente. Tudo que é isso aqui deve estar na sua mente. Irmãos, capítulo 4, verso 10, a gente olhou muito na primeira aula, quando fala o contexto. O que é necessário? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. E Paulo vai mostrar aqui o contentamento. Se nós somos pessoas ansiosas, é porque a gente não pensa adequado e porque a gente não se contenta com aquilo que Deus nos dá. E Paulo vai dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento não é algo que você nasce com ele. Tanto não é que passou um pouquinho de alguns minutos, o que o bebezinho faz? Chora. Qualquer desconforto, o que o bebê faz? Chora. E lógico, ele não tem como falar e tem que chorar mesmo. Nós precisamos aprender no decorrer da vida a termos contentamento com a realidade que nós temos. Você não muda a realidade. A realidade, Deus é soberano ao colocar sobre você. Às vezes são dias de muita alegria, às vezes são dias de muita dificuldade. O que você precisa? Aprender a estar contente. Paulo entende que ele precisa aprender a ter contentamento independente dos caminhos que Deus leve. Ele precisa ter contentamento no Senhor. Novamente, o que une tudo isso é o Senhor. Alguém que é contente, que pensa adequadamente, que estabeleceu a paz com o próximo, essa pessoa não tem por que estar ansiosa. A ansiedade vem de quebrar esses princípios. Paulo termina dizendo que lá, quando ele estava preso, gente do lugar mais improvável se converteu, que eram os da casa de Roma. Vamos orar? Oh Deus, todos nós aqui facilmente temos o nosso coração tomado pelas preocupações e muitas vezes deixamos que essas preocupações dominem sobre nós e passamos a ficar ansiosos. Por isso queremos neste momento pedir que o Senhor nos dê a graça de percebermos que é possível nos alegrarmos, que é possível encontrarmos o contentamento e que é possível dominarmos os nossos pensamentos nestes momentos difíceis. Nos dê a graça, ó Deus, de perceber como que Cristo é suficiente para agir em nós e nós nos apropriarmos das coisas dele. Abençoe, ó Deus, que nós possamos olhar uns para os outros como pessoas que estão cooperando na mesma obra, que nós sejamos soldados lutando no mesmo exército contra inimigos comuns que são os falsos profetas. Não nos deixe, ó Deus, termos uma visão muitas vezes competitiva entre nós mesmos. Abençoe que aquilo que Paulo nos ensina, nós possamos colocar em prática, pensar concordemente no Senhor. Que a Tua palavra guie as nossas decisões, as nossas vidas, e que o bem que o Senhor tem de modo coletivo para nós, supere as nossas necessidades, as nossas vontades pessoais. Oramos em nome de Jesus. Amém.